Tia do Legunes é 3. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Salve, salve! Bem-vindos e bem-vindas ao Comida de Verdade, diretamente aqui das ondas da Rádio Universitária FM e também das plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e agora a gente vem discutir a agroecologia, alimentação saudável e sustentabilidade no Comida de Verdade. Aliás, agroecologia, palavra bonita que a gente repete que só aqui. Mas o que é e para que agroecologia? No programa de hoje a gente veio discutir sobre o assunto que norteia tantos dos nossos papos aqui no Comida de Verdade. A gente precisa falar da agroecologia. Aliás, para que agroecologia? Olha, a agroecologia não só se dedica a estudar e trabalhar uma forma de produzir que seja orgânica, sustentável e com respeito à natureza, livre de venenos, adubos químicos, pesticida, que seja sem queimada e desmatamento, sem gasto excessivo de água. É claro, é tudo isso aí que eu tô falando, mas a agroecologia é a busca por formas saudáveis de vida, de existência e convivência com a terra. A agroecologia respeita o agricultor, a agricultora e até o processo final, quando a comida chega na nossa mesa. Mas para que agroecologia? Quem me diz é você. Diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Meu nome é Irã Severino da Conceição, moro na cidade de Camaragibe. A agroecologia é tida como um campo do conhecimento de natureza multidisciplinar, cujos ensinamentos pretendem contribuir na construção de estilos de agricultura de base ecológica. Meu nome é Ana Érica, eu falo aqui da cidade do Recife, do melhor cantinho da cidade, que é o bairro da Várzea. Agroecologia para mudar a sociedade, agroecologia para mudar a vida das mulheres, para dar visibilidade ao trabalho tão importante dessas mulheres. Oi, meu nome é Ivanildo Júnior, eu sou da cidade de Morena, Pernambuco, e eu acho que a agroecologia é muito importante para que a gente tenha um mundo mais sustentável, para que a gente proteja a nossa biodiversidade, nossos recursos naturais, para que a gente proteja o nosso meio ambiente, para que a gente não utilize nenhum tipo de agrotóxico, pois o agrotóxico ele mata e a gente precisa de alimentos sem nenhum risco de contaminação. Então a gente precisa ter uma alimentação mais saudável, a gente precisa fortalecer a nossa segurança alimentar. Então tudo isso a agroecologia nos ajuda. E outro ponto importante que eu acho é que a agroecologia ela apoia a agricultura familiar, ela promove a justiça social. Então eu acho que é a solução que o mundo precisa. A agroecologia é o que o mundo precisa para a gente ter um mundo melhor. A agroecologia, mais que uma forma de produzir, uma maneira de viver. Mas e aí, para que a agroecologia? É sobre isso que a gente conversa agora com Maria Cristina. Maria é engenheira agrônoma, ativista pela agroecologia e pelos direitos humanos. É também a coordenadora geral do Centro Sabiá. Maria, bem-vinda a essa nossa mesa de agroecologia, bem-vinda ao Comida de Verdade. E olha, Maria, pra gente começar essa conversa, eu puxo essa pergunta que eu fiz para as pessoas aqui. Para que agroecologia, Maria? Eita! Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária FM. É um prazer estar aqui com vocês e para conversar de um tema que é um tema que, digamos, é a bolacha daqui do Centro Sabiá, né? Que é Exato. a agroecologia. E para que a agroecologia? Eu acho que você já começou falando sobre isso, né, João? Que é buscar uma forma melhor de se viver. Melhor de se viver no campo, melhor de se viver na cidade, né? Tem uma coisa que a gente fala muito, e eu vou falar novamente, talvez nem todos os ouvintes já tenham conversado sobre a agroecologia dessa forma, né? A agroecologia é também
uma forma de se produzir de maneira mais saudável, de maneira mais inclusiva, né? Ela é uma prática, né? Mas ela não é uma prática só pensando a técnica em si, né? Ela é uma prática que, antes de tudo, bebe, né? Da nossa ancestralidade, bebe da agricultura camponesa, bebe da agricultura quilombola, bebe da agricultura indígena. Inventada agora. Não é inventada agora, né? Óbvio que o termo agroecologia, ele surgiu lá no comecinho da década de 90, né, com esse conceito de agroecologia, mas, na verdade, a agroecologia é a agricultura camponesa. E se a gente for olhar no Brasil, né, o camponês ele é um pouco mais recente, mas a gente, né, a nossa ancestralidade é a agricultura indígena, que sempre foi uma agricultura feita em diálogo com a natureza, né? Com as espécies locais, a biodiversidade local, a domesticação dessas espécies pelos povos originários. E aí surgiu a agricultura. E essa agricultura, se a gente fosse olhar nos dias de hoje, com esse conceito de agroecologia, ela é uma agricultura agroecológica, mas, na verdade, ela é a agricultura tradicional indígena. E é engraçado porque isso atravessa a nossa vida, né? E a gente não percebe. Porque a gente não para e não, isso aqui é agroecológico, isso aqui não é. Mas aqui a gente come inhame, come batata doce, come macaxeira. E isso tudo faz parte dessa cultura, né, Dessa Maria? cultura. E desses alimentos, né, que estavam na natureza e foram sendo, com o passar dos anos, domesticados, né, pelos diversos povos originários aqui, né, da América, do Brasil, né, esse conjunto de alimentos. E também que a gente fala muito da agricultura quilombola, da roça quilombola, né, como o Negro Bispo falava. Porque se a gente for ver de fato, né, inclusive olhando na época do começo da colonização aqui no Brasil, né, com a chegada dos portugueses, depois de outros europeus, e de uma grande chegada, né, das populações africanas sequestradas, né, do continente africano e trazidas para cá para serem escravizados, quem produzia a comida naquela época? Era toda essa população africana que veio, né, dos diversos povos africanos que vieram para cá. Então, era a roça quilombola, dialogando inclusive com um conjunto de alimentos que já existiam aqui, domesticado pelos povos originários, que era a comida, né, digamos, do povo, que ainda não era nem a base da comida do povo, que ainda não era nem chamado de povo brasileiro, né? Quando a gente fala de agroecologia, quando a gente fala que a agroecologia é prática, ela não é uma prática inventada. Ela é uma prática inspirada e deve, inclusive, respeitar e visibilizar toda essa origem da nossa agricultura, da agricultura camponesa, da agricultura quilombola, que ela ainda existe, da agricultura indígena, que ela ainda existe. Essa que é a base. E eu acho que hoje e como movimento de emancipação em busca de processos livres, democráticos, né, de fortalecimento, né, e de respeito a essas populações, a agroecologia, eu acho que ela tem, inclusive, esse abraço, né? Abraçar e ao mesmo dar um passinho atrás e dizer, e de reconhecer a agricultura indígena, que faz parte da agricultura quilombola, da roça quilombola, que fazem parte disso. E não é nem só que fazem parte disso, que foram a origem disso e que, na verdade, vieram na frente. Exato. Inclusive do conceito de agroecologia. O Negro Bispo, inclusive, fala que a agroecologia serve para os colonizados. E, de repente, é meio isso mesmo. A retomada vem nisso, né, Maria? Isso, a retomada vem nisso. Até porque, Maria, a gente vive nesse momento que é de muita disputa, né? Porque a gente tem essa disputa interna, né? Para o que é agroecologia e essa agricultura tradicional, agricultura camponesa, uma agricultura que é quilombola. E é isso tudo, mas do outro lado também uma que é totalmente contrária a todas essas juntas, né? Um agronegócio que se impõe com muito veneno, com muitos tratores e muitas máquinas de destruição. E aí eu te pergunto, Maria, assim, pensando nisso, nesses espaços que são de disputa, às vezes parece que a agroecologia ela é mais uma ideia, mas a agroecologia também é ação, né? E também é uma forma de fazer, talvez, política. E isso é importante de ser discutido também, né, Maria? Perfeito, João. Vai bem por esse caminho, né?
ela é essa prática, porque é aquela história, ela produz comida, ela produz em agroecossistemas, né? Que a gente chama de agroecossistema, porque são sistemas de produção, né? De produção de alimentos de maneira, vamos dizer, de maneira que é um sistema, né, que fazem parte de várias partes, várias plantas e tal, são sistemas que dialogam com a natureza, que buscam seguir os ciclos da natureza, de trabalhar com a biodiversidade, a agrobiodiversidade. Esse agro aí é porque tem aí as plantas domesticadas, algumas... Toda a cultura, né? Exato. Tem toda essa história de ter um processo de produção ali, que não só o processo da natureza, como os extrativistas fazem, mas que é plantado um conjunto de alimentos ali, né? Um conjunto de plantas. Mas isso tudo não está à parte, né, Maria? Não está à parte. Então, como você falou, a gente tem a prática, a agroecologia ela é prática, né? Ela dialoga e ela precisa ser uma aliada e fortalecer esse protagonismo das agriculturas dos povos originários, mas ela também, como você falou, ela é um movimento político. Ela é um movimento político, né, de embate, né, contra o agronegócios, contra essa agricultura que não respeita a vida, que destrói, que tem sido, inclusive, uma das responsáveis, né, por essa aceleração do processo das mudanças climáticas, porque o clima não é uma coisa estável, ele vai mudando, mas ele muda no tempo geológico. São bilhões de anos. E na minha vida, eu tenho 57 anos, eu já vejo mudanças, e mudanças radicais, pela forma, né, pela ação do homem, né, por essa ação do homem destruindo, né, o meio ambiente, destruindo os agroecossistemas, os biomas, o aumento do desmatamento, o uso do combustível fóssil, né? E principalmente no caso aqui do Brasil, do uso da terra, do desmatamento e das queimadas, né? E do plantio de monocultivos. Então isso mudou totalmente o uso da terra e tem, principalmente com a história do desmatamento e queimada, tem aumentado aí as temperaturas, a quantidade de gás de efeito estufa, então o tempo está ficando mais quente, e aí isso influencia nessa história dos eventos extremos, né? Secas maiores, tempestades, né? Inundações, e a gente está vendo que essas coisas estão acontecendo de maneira muito rápida. Não é que elas nunca tinham acontecido, é só olhar o caso do Rio Grande do Sul, que a última grande inundação foi na década de 40. Pois é, e agora? E agora teve várias intercaladas num tempo de meses. Não, e para quem está nos ouvindo aqui no Recife, você sabe do que a gente está falando. Você sabe do que a gente está falando, que todos os anos a gente tem o Dia do Caos no Recife, que é o dia que o Recife para e ninguém sai. E a gente teve, né, em 2022, um evento mais que extremo, que morreram mais de 130 pessoas num período curto aí de 4 dias, que começou na quarta-feira e no sábado a gente teve continuidade dessa chuva e a gente teve uma grande tempestade aqui, que pessoas morreram, né, por desabamento de morros, pessoas morreram afogadas, pessoas morreram eletrocutadas, porque isso aconteceu bastante. Pois né? Nos deslizamentos, no alagamento, foi um caos completo. E aí eu volto para a pergunta, Maria. Como é que isso é agroecologia? E como é que a agroecologia ela pode ser política nesse sentido? Então, eu acho que quando a gente fala da história da agroecologia como movimento político e um movimento para fazer mudanças, né? Eu acho que a gente entra aí numa conversa sobre política pública, né? Que é aquela história. Você mudar numa comunidade, na área de um agricultor, a forma de produzir e tal, isso tem um impacto benéfico para aquela família, para aquela comunidade, mas que isso ganha uma escala para poder influenciar, por exemplo, no uso da terra, por exemplo, no estímulo a uma determinada forma de produzir, é preciso que isso ganhe escala. E para ganhar escala, é preciso que isso vire uma política pública que tenha investimento e que, ao mesmo tempo, tenham
leis que regulem e que evitem determinadas situações. Por exemplo, a história do uso de agrotóxicos. Sim. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Proporcionalmente, a gente usa muito mais agrotóxicos. Proporcionalmente, eu acho que até em número absoluto, a gente usa mais agrotóxicos que os Estados Unidos. E libera todo ano mais ainda. Né? E libera todo ano mais ainda, né? Inclusive, a gente teve uma mudança de governo que a gente esperava que fosse ter frear essa questão da liberação dos agrotóxicos, mas mesmo no governo Lula isso está acontecendo, né? Que é uma preocupação e uma luta muito grande, uma luta política do movimento da agroecologia, né? Com relação a isso. Aí essa história da política pública é justamente isso. É preciso, e aí a luta da agroecologia está aliada à luta indígena, estamos juntos, né? Contra o marco temporal, por exemplo. O marco temporal é preciso que tenha uma legislação que garanta a terra das populações indígenas, independente se ela estava lá em 1980 ou não, porque ela estava aqui desde sempre. Então, essa luta política com relação ao marco temporal é uma luta política também do movimento agroecológico, né? Assim como da reforma agrária, né? Essa questão do marco temporal, inclusive, é um elemento fundamental, porque a gente sabe que onde tem população indígena tem floresta em pé. Exatamente. Então, é preciso que essas populações continuem o seu lugar para a sobrevivência, né, do planeta, inclusive para a sobrevivência do próprio agronegócio. A agroecologia é fundamental no combate à fome, miséria, insegurança alimentar, mas também é essencial para a cultura, para o agricultor, para a valorização do campo. Agroecologia para quê? Vai pensando aí, porque agora a gente faz um intervalo. Mas fica aí, o Comida de Verdade volta já com mais discussão de agroecologia. Você está ouvindo Comida de Verdade. No Recife, a agroecologia tem casa. Visite a Agroecológia, alimento sem veneno do campo para a sua mesa. A Agroecológia é um espaço todo seu para consumir alimentos produzidos pela agricultura familiar de Pernambuco. Além de fortalecer a agroecologia, você se alimenta de produtos livres de veneno e cheios de vida. Visite a Agroecológia no Recife. Ela nas Graças, Praça Elvira Andrade de Souza, Loja 3, por trás do Colégio Marista São Luís. Mas se preferir, compre pelo WhatsApp. Anota aí, 81999359247. Vou repetir, 81999359247. Agroecológia, alimento sem veneno, do campo para a sua mesa. Você está ouvindo Comida de Verdade. E estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Maria Cristina, coordenadora geral aqui do Centro Sabiá. Hoje, nossa conversa é sobre a agroecologia. Para que agroecologia? Maria, a gente não está falando de agroecologia por acaso, né? Em julho, 31 anos atrás, nascia o Centro Sabiá, essa organização que luta por alimentação, pela agricultura familiar, pela terra. 3 décadas trabalhando com mais de 15 mil famílias agricultoras em Pernambuco, em projetos que promovem o combate à fome. 3 décadas lutando pela agroecologia. Maria, o que é que faz o Centro Sabiá? Como assim? Como assim luta contra a fome? Como assim luta pelo campo? Então é uma longa história, né? São 31 anos, né? Já passou muita gente pelo Centro Sabiá, muita gente boa, muita gente que continua nos espaços onde estão hoje, né? Os fundadores do Centro Sabiá, as primeiras equipes técnicas continuam aí produzindo, plantando e produzindo mais vida para um mundo melhor, né? Na verdade, eu posso dizer até que eu sou fruto dessas gerações, dessa ancestralidade do Centro Sabiá, né? E o Centro Sabiá, eu acho que é importante colocar, ele nasceu, né, com o objetivo de enfrentar a fome no campo,
né? Era uma situação que eu acho que, se você relembra aí, início da década de 90, era uma época que a gente não tinha o conjunto de políticas públicas. Olha aí as políticas públicas que lutamos, que o Centro Sabiá lutou, mas também faz parte do movimento sindical rural, né? Dos movimentos em defesa dos direitos humanos, contra a fome, envolvendo aí também, né, as populações originárias, as populações quilombolas, né, esse movimento de luta pelos direitos humanos e do combate à fome que vem lá de trás, né? E o Centro Sabiá, na época, ele ainda não existia, mas a militância já existia, porque o Centro Sabiá nasceu também de uma rede. A gente estava acolhido num lugar chamado Centro Josué de Castro, é até muito simbólico isso, né? Sendo Combate à fome, né? Josué de Castro uma referência grande, né? O geógrafo Josué de Castro, uma referência grande no combate à fome, na luta pela fome, na visibilidade disso aqui no Nordeste. E a gente começou com essa ação. E na época, né, a gente já fazia uma avaliação sobre a forma como se produzia alimentos no campo, seja no semiárido, seja na zona da mata, né? E a gente via que havia problemas, porque a terra, o uso da terra, a terra sempre fraca, precisando ter adubo, precisando trazer coisas de fora para isso, né? Que não estava produzindo alimento suficiente, nem numa diversidade suficiente, seja para alimentar as próprias famílias, seja para comercializar e gerar uma renda também para a família. De fome, como você e falou. No momento de fome, eu acho que quem lembra aí era aquela época que saía as reportagens sobre saques, né? Sobre a história de famílias que estavam matando calango para comer, né? Eu acho que naquela década de 90, né? Isso foi muito evidente. Grandes secas, né? Com mortalidade de pessoas, com grandes imigrações, né? Saindo do campo, saindo do semiárido, indo para grandes cidades. Então, era uma época de uma situação calamitosa, né? E que a gente vê hoje, depois de 30 anos, tantos anos, e a chegada de tantas políticas públicas sociais para a alimentação, para o campo, né, para a agroecologia, para a convivência com o semiárido, as cisternas estão aí, essa realidade mudou. Porque eu acho que isso é legal, né? A gente tem o Centro Sabiá aqui no meio, Maria, que é esse papo que puxa, e a gente pode ver também o Centro Sabiá dentro dessa luta, né? Por essas políticas, por esse povo, pela agricultura, que somos nós também, né? Isso. O Centro Sabiá sempre foi uma organização que ela é uma organização enraizada nos territórios onde ela trabalha na ponta, diretamente com as famílias, e isso constrói um aprendizado, um conhecimento e um entendimento que, para que essas ações ganhem escala, elas precisam virar política pública. Então, um outro lado da ação do Centro Sabiá, além dessa ação de uma entidade de assessoria técnica, a gente chama de ATER, né, para o processo de transição agroecológica e fortalecimento da agricultura familiar, ela também trabalha nessa perspectiva da incidência política. Por isso a gente atua, né, em rede na ASA, na articulação semiárido, seja com as organizações aqui de Pernambuco, na ASA Pernambuco, como também a nível de toda a região, né, com a ASA Brasil, na Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, a gente faz parte. A gente também está articulada a nível internacional aí com a plataforma Semiáridos da América Latina, também nessa mesma pegada agroecológica, da convivência com o semiárido. Se a gente fala de clima também, né, hoje com ocupação no observatório. O Observatório do Clima, né, que a gente aderiu há um mês ou pouco atrás, mas são lutas que se conectam muito com a luta do Centro Sabiá, e a gente, eu acho que traz essa perspectiva, que é a perspectiva do semiárido. Semiárido também é um bioma que vem sofrendo muito com desmatamentos, e manter o semiárido de pé, assim como manter a Amazônia de pé, também tem um papel muito importante para o clima, não só local, né, das comunidades, das cidades, dos municípios do semiárido, mas também para o próprio
né, para o próprio país, né? Ele também influencia, né, no clima de uma maneira mais ampla. E Maria, a gente está aqui falando de agroecologia, você trouxe o semiárido, já falou da zona da mata, a gente fala de Agreste, todos esses lugares que o Centro Sabiá tem atuação, né? Mas a gente está aqui no Recife. Faz sentido falar de agroecologia daqui, do meio da cidade, falar de Centro Sabiá na cidade do Recife, Maria? Sim, sim. E nós temos uma atuação também aqui na bem cidade lembrado. do Recife, né? A gente já vem mais ou menos desde 2015, né? Trabalhando com algumas experiências que a gente chama de agricultura urbana. A gente não, né? Muita gente está chamando de agricultura urbana, ou seja, de fazer agricultura na cidade, né? E a gente fez a opção, desde o início, de trabalhar, né, com a agricultura urbana, com as populações, né, aqui da periferia da cidade, de comunidades periféricas, de ocupações, né? A gente tem trabalhado em parceria com o movimento dos Sem Teto, né? E essas experiências, elas têm tido um impacto, né? Na questão da alimentação das famílias, né? Entendendo que é do ponto de vista do volume em pequena medida, porque a gente trabalha com áreas super pequenas, né? Pouca terra de péssima qualidade, muitas vezes a gente tem que trazer... Porque é cidade, né, Maria? E é cidade, né? E a gente sabe como... Retomada. Mas é uma retomada, uma cidade super adensada. Mas só que a gente também trabalha essa perspectiva do alimentar bem, da educação alimentar, do resgate da cultura alimentar, né? Que era tudo aquilo das que a gente famílias. tinha falando, né? Que é um Isso. resgate cultural, é trazer de volta as culturas Isso. pra gente. E um elemento que vem muito da fala, a gente tem trabalhado muito com mulheres, né? Com as mulheres dessas comunidades, dessas ocupações, e elas têm trazido que esse trabalho de agricultura urbana, de se reconectar com a natureza, de produzir seu alimento, de acompanhar um outro ciclo e dessa conexão, porque a gente é muito ligado com a natureza, a gente se afasta, pensa que não é, mas é só lembrar que no dia que cai uma tempestade aqui na cidade do Recife, é a natureza que deixa todo mundo em casa. A gente está muito conectado, nossa vida está conectada. Se a gente não consegue construir uma relação de cuidado com a natureza, a gente pode se acabar. A natureza vai continuar, mas a gente pode se acabar, a humanidade. Mas voltando a isso, essa história da conexão das mulheres com a natureza, elas têm sempre falado, isso está muito presente no discurso delas, como isso tem sido uma coisa positiva para a saúde mental dessas mulheres. Inclusive, relatam muito, porque essas experiências, esse trabalho começou durante a pandemia, como isso foi importante durante a pandemia, com todo o medo, toda a morte, toda a doença que elas enfrentaram nas suas famílias, situações de fome também, porque não podiam sair para ganhar o seu de cada dia. E que esse espaço da horta, essa conexão com a natureza, mas também essa conexão com outras mulheres, e esse trabalho coletivo, isso teve um impacto super positivo na saúde mental delas. Maria, é tão interessante a gente estar falando sobre isso, porque a gente começa essa conversa falando de agroecologia, fala de semiárido, fala de Agreste, fala de Recife, fala de saúde mental. Eu acho que a agroecologia ela é interessante porque ela passa por muitos tópicos diferentes, né? Somos natureza, que frase importante, Maria. E a luta continua, né? 31 anos atrás, para transformar a realidade de vidas no campo, no semiárido brasileiro, no sertão pernambucano. Maria, hoje, 31 anos depois, é a sua vez de coordenar o Centro Sabiá, né? Essa instituição de décadas. E aí eu te pergunto, né? Em cada coordenação, um desafio diferente, um governo diferente e um Brasil diferente. A gente falou aqui, inclusive, de mudanças climáticas, que hoje parecem estar no centro das discussões, né? 31 anos depois, o que muda nessa caminhada por essa agroecologia que norteia nossos papos por aqui? Pois é, eu acho que muita coisa muda. A pauta ambiental, ela toma uma dimensão grande, né? Ela já existia naquela época, mas hoje eu acho que ela toma uma dimensão, e ela toma uma dimensão justamente por isso que você está trazendo, essa questão das mudanças climáticas, mas ela já fazia parte da nossa dinâmica desde lá. Então, tem uma frase que a gente diz, que terminou por conta desse debate forte das mudanças climáticas virem surgindo, que o semiárido começou na frente,
né? Por quê? Não só a ação do Centro Sabiá, mas da ASA, do conjunto de organizações que trabalham na perspectiva da convivência com o semiárido, que é essa perspectiva agroecológica lá atrás, de se adaptar, né, aos extremos, né, no caso muito do semiárido, a situação da seca, né, que a gente já vem construindo estratégias para isso. Ou seja, a gente está num contexto diferente hoje, mas a gente tem um acumulado atrás que eu acho que faz com que a gente se reposicione, tipo, olha, existem caminhos, mas a gente tem que, inclusive, acelerar esses caminhos e fazer esses caminhos de uma maneira com escala maior, né? Então, eu acho que a gente chega agora nos 31 anos, né, com a ousadia de lá de trás, né? E também nessa perspectiva que a gente precisa se preparar, né, não só para ser referência. A gente vem construindo isso. Eu acho que para um conjunto de questões o Sabiá é uma referência no processo de convivência com o semiárido, da agroecologia, da agrofloresta, né? Dessa questão das feiras agroecológicas, né? Da alimentação saudável. Então, a gente construiu esse conjunto de referências e uma das questões que é essa, né? De ser uma referência também no enfrentamento às mudanças climáticas. Eu acho que a gente chega, né, com a nossa história e podendo se colocar nesse sentido, né? Então, o fato da gente estar participando de outros espaços, ser convidado para participar do Observatório do Clima, eu acho que já é uma consequência dessa história e a gente topar esse desafio de também estar nesses outros espaços, ao mesmo tempo também que eu diria que é poder estar assumir compromissos, né, de buscar estar na frente, de dar uma maior escala para essas ações, né, de buscar mobilizar recursos, projetos maiores, para que a gente possa fazer uma ação concreta frente a esses desafios que estão acontecendo, né? Então, chegamos aí nos 31 com ousadia e também nos preparando para assumir esses grandes desafios, porque eu acho que é isso, é o movimento nos chamando, né? Os desafios chegando e a gente acreditando que é possível, né? A gente poder fazer uma ação numa escala maior, não fazer junto, articular com os parceiros, porque é preciso uma ação, a gente pode dizer, global, para enfrentar isso, né? Para enfrentar esse contexto que ainda está aliado à situação de fome. Ela não foi superada, pelo contrário, né? Essas situações fazem com que tudo fique mais extremo, né? Tudo fica mais extremo, inclusive a fome, a desigualdade, a pobreza. Então, a gente precisa enfrentar isso, mas a gente precisa enfrentar isso com esse olho. Não adianta enfrentar para alguns estarem bem. Isso. É preciso que todos estejam bem. É preciso enfrentar a fome. E a agroecologia, aí estou vindo da agroecologia, a agroecologia, ela vai com essa perspectiva, porque ela vai com a perspectiva de enfrentamento da fome, enfrentamento da desigualdade, não só da desigualdade econômica, mas de gênero, de raça, né? Econômica também, né? Das juventudes, né? Eu acho que o Sabiá tem uma preocupação muito grande com as juventudes, de manter as juventudes no campo com dignidade e construindo outras perspectivas, que não é a juventude de 30 anos atrás. Agora a gente está falando de uma outra juventude, uma juventude que hoje, por conta das políticas públicas de educação, tem mais acesso à educação e está construindo outras perspectivas, mas para construir essa outra perspectiva e qualidade de vida tem que estar na cidade. As cidades já têm se mostrado como espaços que não estão dando conta dos desafios dela, mas é preciso construir outras perspectivas também no campo, nas pequenas cidades, nos pequenos municípios, né, daqui do estado. A luta continua e ela continua nesse extremo também, né, Maria? Eu acho que a nossa discussão ela toda deságua para isso, por mais agroecologia. Muito bem. Como a gente está chegando no fim do Comida de Verdade, eu trago a pergunta, Maria, que você já sabe, né? A pergunta que fecha essas pautas da comida de verdade, da agroecologia, pensando em tudo isso que a gente falou, né? De política pública, pensando em agroecologia, pensando nas juventudes e nos climas extremos, enfim, em todos esses 31 anos e tantas lutas que atravessam o Centro Sabiá, né? Maria, de uma vez por todas, o que de fato nos alimenta?
Então, eita pergunta. Eu acho que, para mim, é aquela história, né? Enquanto houver desigualdade, enquanto houver pessoas passando fome, violências, né? Eu acho que a gente, enquanto uma organização de defesa dos direitos humanos, uma organização que entende a agroecologia como um caminho para enfrentar, né, todos esses desafios, eu acho que para mim existir isso alimenta a nossa luta, né? E o esperançar, né? O esperançar, como Paulo Freire diz, que não é só ficar sentado esperando, não é de esperar, mas de lutar para essa mudança acontecer, porque caminhos há, né? É preciso que a sociedade se mobilize, que os governos se mobilizem, né? Que haja políticas públicas, né? Que esse dinheiro, que hoje está extremamente disputado, né? E aí a gente vê essa situação não só do Congresso Nacional, né? Que simplesmente sequestrou, né? Parte do recurso parte do recurso público, né? Do governo federal, que mal pode fazer as coisas porque uma boa parte depende aí das emendas parlamentares, como também que parte desse recurso é usado para pagar os juros da dívida interna, né? Então, é um dinheiro que está sendo muito mais apropriado por outros interesses do capital, do que, de fato, o interesse da população. E a gente precisa que esses recursos gerados com o trabalho do povo brasileiro seja utilizado para melhorar a vida do povo brasileiro, né? De enfrentar a fome, de ter comida, porque comida é uma coisa que você deve ter na sua mesa pelo menos 3 vezes por dia. E se é comida, é saúde, né? E comida saudável, não é comida ultraprocessada, é comida, né, como os nossos ancestrais produziam, que é a base da nossa cultura alimentar, e ela precisa estar perto da gente e produzindo saúde. Para a gente, para os nossos filhos, para as próximas gerações. Saúde para o nosso corpo e saúde também para o meio ambiente, né? É isso. Maria, muito obrigado por mais uma participação aqui com a gente no Comida de Verdade, viu? Muito obrigado e por mais anos do Centro Sabiá também, né? Comemorar esse aniversário. Isso. Vida longa para o Centro Sabiá. Uma organização aí ousada que bom, estou fazendo parte dela hoje, mas que novas pessoas virão, né? No futuro, e que ela tenha uma vida longa, que passe aí muitas gerações, né? Cumprindo essa missão. Por mais 31 anos. Por mais 31 anos ou mais. Vamos pra frente. É isso. Gente, hoje conversamos aqui com Maria Cristina. Ela é engenheira agrônoma, ativista pela agroecologia e pelos direitos humanos e também coordenadora geral do Centro Sabiá. E você já sabe, né? Depois da comida de verdade, vem a dica de verdade, essa sobremesa para nossa conversa aqui do Comida de Verdade. Na dica de verdade, toda semana a gente tem uma dica da agroecologia para você conhecer mais na sua cidade, aqui perto de casa, ou o que você pode fazer de forma agroecológica. Então bora lá, sem mais delongas, se liga aí na dica de verdade. Dica de verdade. Olá, ouvintes, eu sou o Gustavo Grão, assessor em mercados pelo Centro Sabiá, e hoje eu estou passando aqui para dar uma dica de verdade para todos aqueles que querem acessar uma alimentação rica em nutrição, em vitalidade e vindas diretamente da agricultura familiar. A dica é a agroecologia. A agroecologia está localizada na rua Elvira Andrade de Souza, Galeria 50, Sala 3. Na agroecologia você vai encontrar uma diversidade incrível de alimentos, desde alimentos in natura até alimentos beneficiados. Uma variedade que vai de polpas de fruta, pão, laticínios, açúcar, feijão, farinha de trigo integral e tantos outros alimentos. Você também consegue encontrar a agroecologia nas redes sociais, no Instagram e no site da agroecologia, www.agroecologia.com.br.
agroecologia.com.br e no Instagram @agroecologia.recife. Reforçando, o endereço é Rua Andrade de Souza, número 50, loja 3, Graças, por trás do Colégio Marista São Luís. Venha conhecer a Agroecologia. Tá aí, a dica foi dada. E siga no Instagram a Agroecologia. É muito fácil. Você bota lá agroecologia.recife. Vem sacar o que tem de melhor por lá. Tem almoço, tem comida, cuscuz agroecológico. Enfim, faça a sua feira e faça uma feira agroecológica. E é isso, estamos chegando ao fim de mais um Comida de Verdade. E brigadão você que nos acompanhou aqui hoje. Siga acompanhando o trabalho do Centro Sabiá. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Esse programa, você sabe, é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Locução, trabalhos técnicos, João Lucas. E olha, se você perdeu um pedaço dessa conversa, procure pelo Comida de Verdade no Spotify ou no YouTube. Lá você encontra o papo completo, sem corte, dessa conversa e de tantas outras que a gente já teve por aqui, tá bom? Então segue lá. É isso, acabou-se, minha gente. Até semana que vem com mais Comida de Verdade. Eu fui! Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.